Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Gilcimar Brito. Eu sou CEO do Grupo Brito e dentro do Grupo Brito nós temos várias soluções, dentre elas o Estúdio Realize Podcast no centro de Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro. E hoje o meu bate-papo com você é sobre a criação de um roteiro para um podcast. Isso, você que vai começar o seu podcast, está um pouco perdido em relação à questão do roteiro? Deixa eu compartilhar com você um pouco da nossa expertise. Já estamos há quase 2 anos dentro desse mundo dos podcasts, né? E há 17 anos dentro do mundo da comunicação. Trabalhei mais de 10 anos em rádio FM, então nós temos um pouco aí de experiência e essa experiência que eu quero compartilhar com você agora. Então vem comigo pro vídeo. Vamos lá. Antes de eu entrar no nosso conteúdo propriamente dito sobre roteiro, eu quero conversar contigo primeiro e te fazer uma pergunta. Por que você deseja ter um podcast? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu vejo muitas pessoas chegando aqui para alocar o nosso espaço para fazer nos podcasts e um pouco perdidos. Tem ali o sonho e tal, mas um pouco perdido no objetivo principal desse conteúdo. E por que é tão importante ter esse objetivo claro e bem definido? Porque a partir daí, a partir do momento que você tem o seu público-alvo bem definido, você vai começar a traçar a sua estratégia de quais conteúdos você vai fazer dentro do seu podcast, né? A não ser que você tenha um podcast só pelo entretenimento, mas não é o objetivo principal das pessoas. A maioria das pessoas, elas têm o podcast como sendo uma ferramenta de divulgação do seu trabalho, dos seus cursos, enfim, ou do seu infoproduto. Então, eu preciso que você reflita um pouquinho sobre isso. Inclusive, eu deixei aqui nessa playlist um conteúdo falando sobre isso, sobre como você entender a importância de ter um público-alvo bem definido para o seu podcast, beleza? Então, agora vamos entrar no roteiro. Lembrando que esse roteiro ele é uma sugestão do que eu utilizo no meu podcast, no podcast do Gilcimar Brito, e espero que possa ser útil para você também. Primeiro, podcast, ele é uma conversa, não é uma entrevista, né? Porém, eu gosto de criar uma linha do tempo na cabeça da minha audiência, da pessoa que está me ouvindo, que está me assistindo. Sabe por quê? É importante que a pessoa entenda, não sabe aquela questão da historinha, né? Que tem começo, meio e fim? Então, é muito importante que tenha isso no seu roteiro. E aí, alguns padrões que eu utilizo e que você fica à vontade para você utilizar também. Primeiro, eu começo o meu podcast sempre falando dos meus parceiros, dos meus patrocinadores, agradeço demais a eles, porque sem eles eu não conseguiria levar o meu projeto. Então nós estamos com o nosso podcast há quase 2 anos no ar e depois de Deus e da nossa querida audiência, são os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Então eu sou muito grato a eles e por isso que eu sempre falo deles. Peço o like para a pessoa deixar o like ali no nosso canal, compartilhar com os amigos, com as pessoas que ela acha que faz sentido aquele conteúdo, né? Fico sempre de olho no chat ali também para ver quando tem alguém ao vivo ali com a gente, para mandar um abraço para a pessoa, agradecer o tempo valioso dela, que ela colocou ali à disposição para assistir o nosso conteúdo, né? Espero a pessoa terminar o raciocínio dela para que eu possa falar. Isso é algo muito importante. Eu já vi pessoas e já assisti vários podcasts onde o host, a pessoa que é dono ali do podcast, ela não deixa o convidado falar. Então, assim, no podcast, o seu convidado, ele tem que ter liberdade para ele poder falar e terminar o raciocínio sem você ficar cortando ele, né? Sem você ter aquele efeito Faustão da Silva, né? Que você fica cortando a pessoa. Então, deixe ela terminar o raciocínio dela para que depois você possa falar. Outra coisa também que é uma dica muito importante. Cara, eu não compro seguidores, eu não compro inscritos, eu não compro participantes para ficar assistindo ali o meu conteúdo no YouTube. Por que eu não faço nada disso? Primeiro, e para mim o mais importante de tudo, eu tenho quase 18 anos de experiência e de trabalho dentro da propaganda e marketing, e a coisa mais importante que eu tenho é o meu nome. Então, assim, a partir do momento que eu começo a fazer coisas erradas, o meu nome vai desandando, né? Então, acho que o primeiro passo e o mais importante de tudo é que você está fazendo uma propaganda enganosa. E será que isso é justo com o seu patrocinador? Com certeza não é. Né? Então, esse, para mim, é o ponto principal. E o segundo, você está se iludindo. Não só iludindo o seu patrocinador, mas se iludindo e jogando o seu tempo fora. Sabe por quê? Você está construindo um conteúdo que, de fato, ele sendo feito de forma assertiva, dentro do seu público-alvo, né? Você criando audiência qualificada. Realmente, isso pode ser muito bacana para ali na frente você vender um infoproduto seu, para você potencializar a monetização do seu próprio canal do YouTube. Então, assim, são N possibilidades. Agora, se você estiver construindo um castelo, só que em cima de areia, ele não vai ser sustentável, né? Essas métricas, você vai estar realmente deixando ali o seu canal do YouTube avacalhado, né? O YouTube, você não vai ter nenhuma importância para o YouTube, digamos assim, porque ele entende que foi uma compra de algoritmo, né? Então, isso não vai ser legal, né?
E vamos lá agora, então, falar do roteiro. Eu precisava fazer essa introdução aqui porque eu acho que faz parte também do roteiro, que é muito importante, né? Então, seja ético, seja correto com seus parceiros, com seus patrocinadores. Ofereça para ele, de fato, qual é o teu projeto, qual é o teu propósito com o teu podcast, né? E não ofereça para ele o teu número de seguidores. E até porque quantidade de seguidores não quer dizer conversão em vendas, né? Talvez você tenha ali 5 pessoas te assistindo, mais 4 com potencial de compra. Às vezes você tem 1.000 pessoas assistindo e talvez até uma galera fake ali no meio também, e ainda não é um público qualificado, né? Então não adianta nada disso. Vamos lá, o que eu gosto sempre, uma linha de raciocínio em relação ao roteiro do podcast. O que eu gosto sempre de estar utilizando? Primeiro, quem que é a pessoa? Eu sempre gosto de perguntar para quem que eu estou ali batendo um papo, quem que é aquela pessoa, né? Por trás de todo o CNPJ existe um CPF. Então, quem que é aquela pessoa que eu estou conversando? Né? Mesmo quando eu trago no meu podcast um empresário, e o meu podcast é muito voltado para soluções para empreendedores, então assim, mas eu gosto de saber quem que é o CPF que está por trás daquele CNPJ. Então, acho que é uma linha bem bacana de você seguir também, né? Quem que é aquela pessoa que você está entrevistando? Como, quando e por que ela iniciou aquela atividade que foi o tema do teu podcast ali, né? Quais os benefícios do que faz para as pessoas? Cara, qual o benefício daquela atividade da pessoa para outras pessoas? Qual é o benefício? Né? Acho bacana também compartilhar algumas dicas sobre o trabalho da pessoa. Por exemplo, esses dias passados eu trouxe o meu parceiro Lucas Mendonça, que é um especialista em gestão de tráfego. Então, olha que legal. Ele deu algumas dicas de como fazer campanhas assertivas. Então, é bacana que você pode agregar conteúdo através do seu convidado. Outra coisa, pode falar ali para dar até uma descontraída também, as curiosidades daquela atividade, daquela profissão, daquele trabalho que a pessoa faz, né? As maiores dificuldades daquela atividade, um momento inesquecível, dicas para quem deseja iniciar naquela atividade, né? Hoje, o nosso país, infelizmente, ele não incentiva tanto os empreendedores, né? E eu, particularmente, acho péssimo isso, né? Eu acredito na transformação do ser humano através do empreendedorismo, e empreender não significa você ter o seu próprio negócio, você pode sim ser um empreendedor no negócio dos outros. Você pode ser alguém que entrega mais do que o combinado. Para mim, a definição de empreendedor é isso, aquela pessoa que entrega mais do que o combinado. Então, só que tem muita gente que tem essa vontade de fazer essa transição, de ser CLT, de ser um funcionário e ter o seu próprio negócio mesmo, né? E muitas vezes o que falta para ela é um incentivo, porque ninguém nasceu no topo da montanha, né? E a escalada sempre vai ser árdua, como tem a música que diz justamente isso. Então é muito importante, eu gosto sempre de quando eu trago um profissional aqui no meu podcast, eu gosto sempre que ele deixe algumas dicas para quem deseja iniciar naquela atividade, para quem deseja iniciar naquela profissão, porque ninguém nasceu pronto, existe um caminho, então eu gosto de compartilhar essa situação. Depois, no final, tem ali as considerações finais, onde eu peço para o meu convidado falar um pouquinho da rede social dele, como que a pessoa pode encontrar ele, quais são os canais de comunicação dele, né? Agradeço novamente os meus patrocinadores, porque eu sou grato demais a eles, porque com eles que a gente consegue levar uma mensagem de valor para as pessoas. Agradeço as pessoas de uma forma geral, os meus parceiros, a galera que está assistindo, porque é um todo, né? É um ecossistema onde a junção de todos faz com que a gente possa entregar um conteúdo muito legal. E chamo a pessoa para o meu próximo podcast, digo qual vai ser o próximo podcast, qual que vai ser o horário. Então, basicamente, esse é o roteiro que eu, Gilcimar Brito, utilizo para fazer aí nos meus episódios, tá bom? Então, espero que possa ter agregado positivamente com você. Se você tem um sonho de ter o seu podcast, tem alguma dúvida, entre em contato comigo, entre em contato com o nosso Instagram, Estúdio Realize Podcast NF, e pode entrar em contato comigo também, Gilcimar Brito, oficial no Instagram, e se eu puder contribuir positivamente com a sua vida, pode contar comigo, tá bom? E se você quiser gravar o teu conteúdo, o teu podcast, o teu curso, o teu posicionamento para as redes sociais, aqui em Nova Friburgo, entre em contato com a gente, que a gente tem um preço super bacana para você e construiremos juntos o seu sonho. Então conte com a gente, com o Estúdio Realize Podcast. O nosso objetivo é exatamente esse, ajudar você a realizar o seu sonho. Forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.